terça-feira nós temos as nossas lives que acontecem tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram. Hoje, especificamente hoje, e eu já estou vendo a carinha do convidado ali, o que acontece? Hoje, especificamente hoje, como nós temos um convidado para ilustrar o tema que nós vamos abordar hoje, então essa live vai ter que ser direcionada para o Instagram. Então eu coloquei uma livezinha no meio da tarde no Facebook, então o pessoal que está no Facebook, que eventualmente viu a live, vai obviamente migrar para cá, e não só, no YouTube a mesma coisa. Portanto, hoje nós vamos falar sobre atitudes de campeão. Nós trabalhamos uma mente próspera. Você se lembra que há 2 semanas atrás, mais ou menos, nós tivemos uma semana em que nós chamamos a Semana da Mente Próspera. E uma das coisas que eu falei foi que para você ser verdadeiramente próspero, antes de você se sentir próspero, antes de você realmente ser uma pessoa próspera, você tinha que ter o quê? Uma mente próspera, certo? No entanto, no fundo, o que acontece? Você, antes de ser, você tem que acreditar que é, não é? Você tem que ter aquela mentalidade, a mente próspera, e o mesmo se aplica à nossa conversa de hoje. Nós vamos falar sobre a atitude de campeão. E antes de ser campeão, você tem que ter uma mente de campeão. Senão a coisa não funciona, porque você tem que acreditar naquilo que você é. Porque, na verdade, nós somos exatamente aquilo que nós acreditamos ser, não é isso? E é no ser que nós, não é no ter, mas sim no ser, que nós encontramos a nossa transformação. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, que eu sei que ele está aí, o que acontece? Eu poderia falar aqui algumas coisas, mas eu vou deixar isso mais para o final. Eu queria lembrar que, lembra quando eu falei também na questão da mente próspera, que eu iria mostrar para vocês um percurso em que pessoas comuns conseguiam fazer o que pessoas comuns faziam para atingir essa prosperidade. O nosso convidado de hoje, eu penso que também se enquadra perfeitamente dentro desse perfil de uma pessoa comum. Só que ele liga o campeão ao fator desporto. E o que eu pretendo hoje é traçar um paralelo do setor, do fato desportivo, não é, com a vida pessoal. Ser campeão, o que nos leva a ser campeão? Tanto no lado dele, como é um desportista, como no lado pessoal, de pessoas comuns que pretendam ser um campeão, que é o que nós todos pretendemos a nossa vida toda. Bom, então eu vou fazer o seguinte... eu vou falar um pouquinho sobre ele. Aliás, deixa eu ver se ele já está aqui, se eu já posso chamar, porque aí eu já falo logo, está aqui, adicionar. Bom, Vamos ver se ele entra, dá só mais um minutinho, já estou chamando aqui para estabelecer... Ô, Maurício, como é? Como é que você está, rapaz? Tudo bem, contigo? Estou falando aqui de campeões. Nada é por acaso. Obrigado, Pedro, aí, por você aceitar o meu convite. É um convite que eu tenho profunda admiração. Não fosse você também um treinador meu, quando posso. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? Eu vou deixar você falar de você, mas eu queria, antes de tudo, falar que eu vi aqui, mais ou menos, na sua história, você tem 13 títulos de campeão nacional, não é? Se eu estiver errado, depois você me corrige. 2 de campeão europeu, já foi campeão mundial, certo? Uhum. Mas antes disso, Pedro, você foi competidor de você próprio. Você teve que superar os seus limites. Você teve que ter os seus medos. Você teve que lutar contra os seus defeitos. Você teve que superar as suas próprias dificuldades. E isso torna você um homem comum. E todos nós, pessoas comuns, conseguimos chegar ao fator X de ser um campeão. E é sobre isso que eu quero falar hoje, Pedro. É um exemplo para mim, e creio que para muita gente que está ligado também, muita gente que vai assistir essa nossa live, vai acabar conectando com o fator campeão a sua figura. Então eu queria que eu vou passar a palavra para você e você me conta um pouquinho sobre o seu percurso, a sua história. Então, eu comecei, vou começar quando comecei o jiu-jitsu, que é precisamente isso que vamos falar. Eu comecei quando eu tinha 15 anos
E eu comecei mesmo porque comecei obrigado, quase, porque o meu amigo treinava e estava sempre a chatear para treinar, e eu não queria treinar, vi como é que era o jiu-jitsu e eram homens agarrados a outros homens, e eu, pô, não é isso que eu quero. Mas experimentei uma aula e fiquei logo. E depois comecei logo na competição, porque mal eu comecei, 2 semanas depois ia haver uma competição. E os meus amigos iam todos lutar, já treinavam há algum tempo. E eu estava a treinar há 2 semanas, mas paguei a competição, fui competir também. E bom, claro que levei coça, não é? Mas basicamente foi assim que eu comecei o jiu-jitsu. Comecei a treinar aos 15, comecei a competir logo. Logo comecei. Vamos traçar um paralelo aí da sua vida enquanto campeão de jiu-jitsu e as pessoas que são campeões da própria vida. Você disse que começou quase que por empurrão. Como de fato acontece na nossa vida? A gente começa a ser levado pela própria situação social que nós vivemos, né? Na própria comunidade, pelo próprio ciclo que nós vivemos dentro da nossa sociedade, até que experimentar a nossa vida. Dentro do desporto. As coisas acontecem quase... Tudo bem. As coisas acontecem quase na fase inicial, por empurrão, como você falou. E aí você foi até por uma situação de conveniência nesse tempo, né? Nessa altura. Conveniente, seus amigos. E a partir daí você sentiu o gosto do que era o desporto, do que era o jiu-jitsu. Em que momento você percebeu que isso deixava de ser conveniência para ser, de fato, um compromisso seu? Eu não tá. Tem uma coisa mal aqui com o telemóvel. Maurício, eu vou sair e vou tentar entrar outra vez, ok? Faz isso, então, que eu reponho aqui. Vai lá. Okay. Bom, de qualquer maneira, o que eu estou fazendo aqui com o Paquito, que Paquito é como ele é conhecido mundialmente no tatame, não é? No desporto do jiu-jitsu. Ele, para tudo aquilo que eu referi, deixa eu ver se eu consigo aqui botar ele outra vez. Aguardar por Pedro Paquito Ramalho. Acho que sim, vamos lá ver. Já tá... Por mim estava ótimo, eu nem tinha reparado nada. Não sei se as pessoas estavam... Estavam aí, o som... Não, acho que está tudo normal. Para mim está perfeito, vejo você perfeitamente, ouço perfeitamente. Uhum. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar a questão e você responde então, certo? O que eu vou fazer é traçar um paralelo de quando o jiu-jitsu era uma questão de conveniência, não é? Porque eram os amigos, e passou a ser uma questão de compromisso. O que te levou a ser campeão certamente não foi a conveniência, mas foi o compromisso. Quando é que passou a ser um diferencial para você? Maurício, eu não estou a conseguir falar, eu sou muito mal. Vou tentar ir com um outro telemóvel, ok? Ok, não tem problema. Dá-me um minuto, ok? O problema é do seu telefone, realmente? O problema é do seu telefone, acho não que é? Eu Okay. já entrei, tá? Deixa lá que eu vou mantendo aqui o contato. Vai lá. Você vê que, de qualquer maneira, é como eu estou falando para vocês. Eu quero traçar um paralelo, e essas coisas do ao vivo, né, do direto, sempre acontece. O que importa é a gente ter aqui alguma bala na agulha, na língua, para poder soltar o desafio e colocar a questão que nós estamos colocando dentro da live de hoje. Eu escolhi falar exatamente sobre atitudes de um campeão, porque você pode ser, como no caso dele, um campeão desportista dentro do desporto, e especificamente dele, no caso dele, campeão de jiu-jitsu, mas o perfil, a mente do campeão, do lado desportista, traçar esse paralelo da mente do campeão do lado da nossa vida. E eu fiz a referência da Semana da Mente Próspera, que nós iniciamos há 2 semanas atrás, em que eu falava exatamente isso. Você, antes de ser próspero, deve ter uma mentalidade próspera. E o campeão, a mesma coisa. Você, antes de ser um campeão, você tem que ter uma mentalidade de campeão, não é? E ter mentalidade de campeão significa ter um compromisso com aquilo que você assume ser para atingir o seu patamar de ser um campeão. No caso dele, jiu-jitsu. No caso dele, faixa preta,
passou por diversas faixas, diversas cores, diversos danos, não sei se chamam danos também, diversos graus, melhor dizendo, no jiu-jitsu, e depois disso alcançou a faixa que para ele foi um motivo de orgulho. Eu acho que para ele, para todo lutador que almeja ser um faixa preta, ele já é esse faixa preta e tem esse monte de títulos que eu falei. Já foi campeão nacional durante pelo menos em 13 campeonatos, né? E 2 vezes foi campeão europeu. E já foi também uma vez campeão mundial. Então, por isso eu escolhi ele para falar. E nós iniciamos a nossa live de hoje falando exatamente um pouquinho sobre a história dele, como é que as coisas aconteceram, por onde é que ele começou, não é? Quando é que ele encarou que o jiu-jitsu era, de fato, não uma questão de conveniência, mas uma questão de compromisso. Não é? Porque nós só conseguimos atingir o nosso objetivo a partir do momento em que nós encaramos aquele desafio não como uma situação de diversão. Não é? E as coisas até podem surgir por aí. No início pode surgir por aí. E observa que na história dele, e aí já estou usando a própria história dele, no caso dele, começou também uma situação de competição entre amigos. Não, eu duvido, você vai fazer, não vai fazer. E ele até nem achava que aquilo era para ele. Paquito, bem-vindo mais uma vez. Boas, Maurício. Eu acho que o som é daí, Maurício. Está a dar um eco aí. Espera aí. Então pode ser que eu esteja... Vamos lá ver. Está melhor o som? Já está melhor. Acho que eu não estou a ouvir eco, pelo menos. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um sacrifício que é segurar durante 1 hora o telefone na mão. Só por causa disso. Também tá? Eu estava aqui com um apoiozinho, pode ser. Não sei se agora melhorou um pouco, não. Melhorou, está ótimo. Perfeito. Então, na verdade, ele estava apoiado ali e o microfone provavelmente estava escondido debaixo da área. Estava falando, Paquito, exatamente isso. Que você, no início da sua história, você comentou que o desporto para você, o jiu-jitsu para você, surgiu como uma situação em que foi quase que um desafio entre amigos e até por uma questão de conveniência, foi onde nós paramos a nossa conversa, né? Por uma questão de conveniência, você resolveu aceitar o desafio. Conveniência por quê? Porque era para mostrar entre os amigos que, de fato, aquilo não era nada, era um desafio simplesmente que você era capaz. Pronto. E o desafio foi que espoletou o fato de você querer conhecer o desporto. Mas, um dado momento, você percebeu que esse desafio deixou de ser uma questão de conveniência. Você deixou de fazer jiu-jitsu para mostrar para os seus amigos e começou a fazer jiu-jitsu para mostrar para você próprio. Quando é que você percebeu que a diferença entre galgar os seus objetivos, né, atingir os seus objetivos, deveria passar obrigatoriamente pelo compromisso? Eu tive a sorte de ter um bom professor, Manuel, que nunca deixou isso passar. Tipo, ele sempre me falou que se eu quisesse ser alguma coisa ou ganhar alguma coisa, eu teria que trabalhar para isso. Que toda a vida dele, basicamente, a lição que ele teve foi essa, a lição que ele passa é essa. Então eu sempre tive essa visão assim, porque foi o que ele me passou, não é? Ainda por cima, na altura, com 15, 16 anos, absorve-se tudo, que as pessoas mais velhas, as pessoas que tu admiras, dizem. Então, foi por aí, eu acho, que eu percebi que seria assim. E na altura eu queria ganhar, queria ser campeão. E eu, quando comecei a treinar, como eu disse, quando comecei a competir, comecei muito cedo, perdi. E nas competições, no ano a seguir, perdi todos os combates também. Mas... E aí, sim, diz, desculpa. Não, é exatamente sobre isso que eu quero falar também, porque o fato de ser campeão, seja no jiu-jitsu, seja no desporto, seja na vida, implica obrigatoriamente que o seu percurso não seja uma linha reta e que nesse percurso muitas quedas são dadas. A questão é como você enxerga essa queda. Será que você enxerga essa queda como uma derrota e aí vem a desistência e acaba? Ou será que você enxerga isso como uma possibilidade de aprendizado? Então, como é que um campeão, no seu entender, como é que um campeão entende os deslizes, as derrotas? Como é que você enxerga a derrota? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque já passei por várias fases, já vi isso de muitas maneiras. Assim, eu nunca gostei de perder. Quando eu perdia, eu ficava possesso. Tipo, ficava muito chateado mesmo. Mas já fiquei chateado, já fiquei triste, já fiquei desanimado, já fiquei tudo. Quando eu ficava desanimado era o pior, porque é isso, a vontade que temos é desistir, né?
E só que pronto, aqui é uma frase que sou tantas vezes que parece um bocado frase feita, não desistas, não sei o quê, mas não desistas porque depois acaba e tal, mas é muito verdade porque ainda por cima no desporto é mais fácil ver isso, que podes estar a perder todos os combates, mas cada vez que tu perdes, eu tento tirar um pouquinho a emoção disso. Tipo, pô, perdi e ficar triste. Eu perdi porque alguma coisa não está certa. Então, é a minha oportunidade de corrigir alguma coisa. E a maneira como eu vejo é que cada vez que eu perco é uma coisa que tinha que acontecer. Não havia nada que eu pudesse fazer. Claro que eu tenho que treinar e dar o máximo todos os dias e fazer o máximo que posso. Mas fazendo isso, se eu perder, eu não posso ficar triste e desanimado. Não havia nada que eu pudesse fazer para prevenir aquilo. Então a única coisa que eu posso retirar daquilo é o melhor, que é, ok, o que é que eu fiz de mal? Foi isto aqui, vou para a próxima luta. Aquele erro eu já não faço outra vez. E Ou depois seja, e cada luta que eu perco é um erro que eu fiz. Se eu perdi é porque fiz um erro. Eu vou acumulando erros corrigidos. E vai haver uma altura em que vai estar certo. E isso é que é importante, é você dar essa clareza para as pessoas que eventualmente pensem, porque nós, nesse momento, estamos a falar com um campeão. Ponto final, dentro da sua área, dentro do jiu-jitsu, você tem todo o historial que a gente já falou aqui e que trouxe você esses títulos e pôs você no patamar de campeão dentro do jiu-jitsu. E é importante que as pessoas percebam que, como eu falei, dentro do jiu-jitsu, como na vida também, o próprio campeão ele não tem só vitórias, não é isso? Ele tem também as derrotas. E talvez a forma como se encara essas derrotas, e é isso que eu queria ouvir de você, e você já explicou e bem, que é entender que as derrotas, quando você tem uma inteligência emocional, que é o que você falou, você se deixava levar pelas emoções. Quando você tem uma inteligência e costuma trabalhar a emoção junto da inteligência emocional, você consegue discernir o que é, de fato, aquela derrota. E consegue retirar de qualquer derrota um aprendizado. E talvez, com certeza, você lidar com outros muitos campeões, não é? Aliás, o Manuel Neto vai aqui, um abraço muito grande para ele também, que, como você disse, é o seu mentor, não é? E é uma pessoa que eu conheço, admiro demais. Aliás, uma pessoa que eu tenho uma admiração também profunda. Daria aqui uma outra live de campeão com ele, campeão de vida, inclusive. Mas fala-me um pouquinho sobre essa questão de ir sozinho, talvez a gente consiga correr, mas ir em grupo, você vai mais longe. E você mencionou isso quando você atingiu a sua faixa preta, no dia 27 de dezembro, não, dia 7 de junho de 2017. Você publicou isso, da importância de você perceber as pessoas que estão ao seu lado. E você dirige esse agradecimento. Um campeão precisa caminhar junto? Assim, eu acho que É importante? não precisa, mas sem dúvida que ajuda. Ajuda a chegar ao mesmo sítio muito mais rápido e de uma maneira muito melhor. E quanto tempo desse percurso de você agora está com 25? E você começou a lutar com 15, você disse, não é? Uhum. Se você tivesse que enumerar para mim algumas características típicas de um campeão, e volto a falar, falamos de campeão porque você é um campeão, mas o campeão que se aplica ao desporto se aplica à vida, características de um campeão que sem elas não se chega a lado nenhum. Por exemplo, disciplina. Não, disciplina, falando, sim, eu acho que é no desporto e em tudo. A disciplina acho que é o número um, para ser honesto, porque imagina, um dia acordo muito motivado, eu faço e treino mais que toda a gente, mas depois, nos 3 dias a seguir, eu não treino tanto, aquilo foi um esforço pontual e não vai levar a lado nenhum. Eu, pelo menos, não acredito que coisas pontuais, em termos de trabalho, levem a algum lado. É criar uma rotina. Sim, é todos os dias fazer alguma coisa. E aí sim, há um crescimento sustentável, estás a entender? Se eu tivesse que perguntar, ser campeão é fácil? Ser campeão é difícil? Ser campeão é fácil ou difícil? Depende do ponto de vista. É difícil porque para chegar a algum lado vais falhar tipo, e as coisas não vão dar certo muitas vezes e essa parte é muito difícil. Mas o caminho, tipo, quando tu gostas do que estás a fazer,
é ótimo. E quando eu falo ser difícil ou ser fácil, é que normalmente, acho que em toda situação de vida, né, nós não nascemos campeões. Nós construímos o campeão que tem dentro de nós. E, no fundo, eu penso que se eu perguntasse a você, você é uma pessoa comum, certo? Você considera essa frase verdadeira? Você é uma pessoa comum. Você se considera mais forte que os outros? Não. Mais esperto que os outros? Não, sou uma pessoa Aliás, relativamente normal. É estranho porque quando eu comecei jiu-jitsu, claro, com 15 anos eu queria ver quem era o melhor, quem não era o melhor, e via quem ganhava o europeu, quem não ganhava, parecia uma extraterrestre assim para mim. E depois na faixa roxa eu consegui ganhar o Mundial e sim, voltei para casa. Você tinha dúvidas de alguma vez? Com a minha família, fui fazer as coisas exatamente como fazia antes, com uma pessoa completamente normal. E você tinha dúvidas que seria capaz? Algum dia você tinha dúvidas sobre a sua capacidade de ser um campeão? Alguma vez você duvidou de você próprio? Várias vezes. Duvidar de que você seja capaz de conseguir alguma coisa? Várias vezes. E o que mudou a sua cabeça? O que fez? Se você duvidava de você próprio, o que fez você acreditar que você era capaz? É assim, às vezes foi simplesmente, acho que foi o que nós estamos a falar, que é a disciplina. Tipo, eu não achava, muitas vezes achei que não conseguia, e só que pronto, aquilo é o que eu quero, então não E era um desejo ardente? Sim. Sim. Muito, já passou, já foi, como também já não foi. Houve alturas em que eu passei por alturas que eu não queria treinar, não queria fazer nada. Não queria ter nada a ver com o jiu-jitsu, quando eu estava bem desmotivado. Mas lá está, acho que aí é que entra a disciplina. Eu sabia que, pronto, se eu decidi que é isto que eu quero para a minha vida, eu tenho que continuar a treinar, mesmo que eu não queira. Então, há alturas que eu achava que não conseguia, que dentro de mim eu não queria treinar, mas continuei. E graças a Deus continuei. E o que te fez continuar foi acreditar na possibilidade. Sim, foi. Não é? Você se não acreditasse que um dia fosse capaz, e se você não estava fazendo aquilo para outras pessoas, estava fazendo para você próprio, no fundo, você acreditava que você era capaz, que você chegaria a um lado, se você insistisse, ou persistisse, pelo menos, no seu treino, e que você, provavelmente, lutando com essa determinação, você chegaria a ser um campeão. Sim. Faz sentido? Sim, sim. Porque a gente às vezes fica pensando... Sim, muitas vezes aí entra também a parte de estar em grupo e não estar sozinho, porque muitas vezes, antes de eu ser campeão mundial mesmo, no ano anterior eu tive uma conversa com o Manuel que eu não ia conseguir. Tipo, eu disse-lhe, não vou conseguir ser campeão mundial. Era o meu sonho, mas eu não vou conseguir. Eu tenho que ir para o outro lado treinar, porque aqui em Portugal, em que a primeira luta não é bem vista. Segundo o jiu-jitsu, ninguém conhece o jiu-jitsu. Eu não vou conseguir. Mas olha para mim, disse, não, tu vais conseguir, eu tenho a certeza absoluta. E disse-me, olhou-me nos olhos e disse com toda a certeza do mundo, como se já tivesse Você acreditou nele? Não, na altura, no momento, eu não. Mas depois de ter uma pessoa que acreditava tanto em mim, eu não acreditava, mas ele acreditava, e ele levou-me a acreditar também. Eu não. Se ele acredita tanto em mim, não. Tem que dar. Alguma coisa ele tem que ver que eu não estou a ver. E no ano a seguir fui campeão mundial e calou a minha boca. Pois é, porque na verdade, no fundo, é o que eu digo. Quando você acaba entrando para um desafio, ele acabou te lançando um desafio, e como ele é experiente, ele é uma pessoa que consegue ver além, ele é um visionário dentro do jiu-jitsu, eu não tenho a menor dúvida disso, ele consegue enxergar além. Então, ele viu em você essa capacidade, viu em você essa potencialidade. E, no fundo, talvez, como você não se visse ainda como um campeão, você não conseguia enxergar essa possibilidade. Mas de alguma forma, você acreditou nisso, porque você persistiu, certo? E daí é que eu queria perguntar também como é que você encara a questão da persistência para ser um campeão. O campeão tem que ser persistente? Sim, sim, tem que ser. Acho que nem todos são, porque há pessoas que têm mais facilidade do que outras. Há pessoas que simplesmente entram no jiu-jitsu e
simplesmente correm bem. Tipo, nasceram com uma boa capacidade para o jiu-jitsu, como eu, como acontece para outras coisas também. E eu, como eu estava a dizer, eu no primeiro ano, primeiro ano e meio, todas as competições que eu fiz eu perdi. Então, desde cedo eu entendi, ok, eu não tenho nenhum talento particular para isto. Então, só que eu gostava muito de jiu-jitsu, eu queria ser lutador de jiu-jitsu. Então, eu reparei que o meu caminho é, se eu não vou pelo talento, tenho que ir pela persistência. E isso é interessante porque, no fundo, isso aplica-se de fato à nossa vida pessoal, porque muitas vezes, quando nós iniciamos qualquer tipo de atividade ou qualquer tipo de desporto, como no seu caso, ainda não enxergamos-nos como vitoriosos, como capazes, porque há uma distância, um fosso muito grande daquele campeão que a gente admira, não é? E daquele pequeno que a gente ainda está, que é o início do nosso percurso. Mas, indiscutivelmente, se você não tivesse acreditado no que eu disse o Manuel, né? Porque o Manuel, como seu mentor, como seu inspirador, como seu professor, como seu tutor, ele já via em você essa capacidade. E quando você ouve o que ele diz e acredita no que ele diz, aos poucos você começa a perceber que, afinal de contas, aquilo que ele diz é possível. E aí é que entra, de fato, a persistência. E por isso que eu toquei no assunto da persistência. Porque quando você ouve o que ele diz, e se você de fato não acreditasse, era muito mais provável uma pessoa desistir. Porque em todo o percurso, como eu falei, né, do ponto A, que é a imaturidade profissional ou a imaturidade esportiva, ao ponto B, que é o faixa preta, você tem um percurso não linear, curvilíneo, com muitas curvas, e que você muitas vezes só enxerga até a próxima curva, como um carro, né? O carro acende o farol, você quando vai daqui para Lisboa, você não enxerga Lisboa, você enxerga até onde o farol bate na próxima curva. Quando você faz a próxima curva, é que você vai enxergar a outra parte. Você não tem que ser um campeão quando parte. Você se torna um campeão no seu percurso. E aí é que é o grande papel do mentor, da pessoa que te acompanha, e de conseguir enxergar e ter essa visão. E transformar você no que diz respeito ao seu raciocínio. Ou seja, eu vou fazer uma pessoa que, de repente, até nem acredita nele próprio, pela insistência, não digo insistência, mas pela persistência do treino, por ficar em cima e mostrar que ele é campeão. Então, por isso que eu queria, por isso que eu abordei as características fundamentais dentro da sua ótica, né? Eu quero ser campeão. Para ser campeão, eu preciso de quê? Aí nós falamos em determinação, né? Não falamos nem determinação, foi a palavra que nós usamos, foi disciplina. Você acha que, e falou também que não é o fato da conveniência, você tem que. Estou fazendo aqui algum apanhado da nossa conversa. Né? Primeiro, que não é possível você ser campeão em nada, seja no desporto ou seja na vida pessoal, se você quer ser um campeão para mostrar a alguém simplesmente. E você tem que mostrar para você próprio. Né? Tanto é que no início da nossa conversa, eu falei que você, antes de ser campeão, você teve que competir com você próprio. Né? O seu maior competidor, o seu maior desafiador foi você com você próprio, para você enfrentar você e competir com você próprio, inclusive superar esses seus limites, vencer os seus próprios medos, são as dúvidas que a gente tem no início. E você lutou... No início e no percurso, todo o percurso. Eu acredito até que mesmo sendo um faixa preta, no nível que você está, com os títulos que tem, na hora da luta, o coração aperta, o medo o medo não é o medo do adversário, é o medo da possível derrota, surge ainda, certo? Ou um campeão não sente medo. Sem dúvida nenhuma. Não, isso não há. E o que é que se Não há faz nada a com o fazer. medo? E o que é que se faz com o medo? O que um Assim, uma campeão coisa faz que com o medo? não me concentro as minhas atenções no medo. Já concentrei muito, porque, como eu estava a dizer, e como tu disseste, nós começámos a falar quando eu perdia bastante no início, depois o Manuel começou a falar, comecei a acreditar, ganhei o Mundial e depois, a partir daí, comecei a perder outra vez. E essa parte é mais difícil do que perder no início. E aí sim, aí eu comecei a ganhar muito medo, porque era o campeão mundial, então se eu perdesse, tipo, o campeão mundial perdeu, uma pressão diferente.
E aí senti bastante medo. E uma altura que eu não conseguia controlar. Mesmo que eu ganhasse, não era a mesma coisa. Eu não estava feliz por lutar. Eu estava a fazer aquilo assim, estava a deixar o medo tomar conta. E curiosamente foi nessa altura em que eu te conheci, que fizemos o BL. E comecei a olhar de maneira diferente, comecei a pensar. Nunca tinha pensado em usar as emoções. Para mim não fazia sentido. Mas depois comecei a conseguir olhar o que é que eu estou a sentir, o que é que eu não estou a sentir, e comecei a perceber que o medo sei lá, eu vejo que o medo é um pouco inútil. Tipo, mais uma vez, tento retirar um pouquinho a emoção. Não vale a pena ter medo de perder. Se perder, perdi. Tipo, não há nada que eu possa fazer, vou voltar outra vez. No fundo, e o que eu acho interessante em relação a isso, uma vez eu tive a oportunidade de conversando com você, quando você estava partindo por um campeonato, eu acho que, na verdade, o que acontece? O que pode diferir entre duas pessoas com o mesmo peso, com a mesma capacidade técnica, ou seja, os dois vão lutar dentro do mesmo grau, né? Dentro do mesmo peso, sabendo mais ou menos as mesmas técnicas. O que poderá diferenciar e poderá fazer todo o resultado no momento decisivo dentro de uma luta, na hora do tatame, é exatamente não o controle técnico, também muito importante, mas o controle mental, porque o controle técnico, os dois estão treinados para isso, certo? Os dois têm treinamento técnico. Agora, se houver uma diferenciação grande na forma em que você usa inteligentemente as emoções, e aí entra a questão do medo, né? A raiva, talvez, e outras emoções básicas, talvez aí faça a grande diferença e por isso perceber um pouco de inteligência emocional e perceber aonde é que essas emoções atuam e de que forma elas bloqueiam. Então, quando eu pergunto a um campeão se ele sente medo, é importante que a pessoa comum perceba que o medo existe no campeão também, não é? Sim, isso eu acho que existe em toda a gente, sem exceção. E isso não o impede de ser campeão. A grande questão é como você enxerga esse medo. Porque o medo ele é nato. Nós todos sentimos medo porque é uma emoção básica que serve para proteger a sua vida. Então é um medo protetor. Quando esse medo vira um medo que te impede, aí é que nós temos que ter cuidado. E muitas vezes, talvez, dentro do tatame pode acontecer isso, por falta de condição não técnica, mas emocional, o medo que paralisa, interpõe e atrapalha, inclusive, as condições técnicas e leva à derrota. Então, já tive nos dois, sem dúvida nenhuma, isso é muito verdade, porque já tive dos dois lados disso. Já tive num lado em que eu era melhor que o meu adversário, sentia que era melhor em tudo, mas por causa disso não dei 40% do que eu sei que eu consigo fazer e por causa disso eu perdi a luta. E é a sensação horrível treinar, estar preparado, mas simplesmente não conseguir dar o melhor. Como também já tive no contrário, estava a lutar com alguém que eu senti que era melhor que eu simplesmente recusei-me, não vou perder, não vou deixar que medo, não vou deixar que nada me impeça de ganhar essa luta. E mesmo sendo pior tecnicamente, mas já pior tecnicamente, pior fisicamente, como estava programado mentalmente para ganhar, consegui. Então acho que isso é uma coisa, especialmente no desporto, importantíssima. Já por ter sentido dos dois lados, sei como é que é. E uma coisa que eu acho que ilustra bem esse caso, tem um escritor chamado Napoleão Hill, e ele tem uma filosofia que é chamada Filosofia do Sucesso, que eu tenho certeza que você conhece, Filosofia do Sucesso, Napoleão Hill. Ele termina, eu tenho certeza que você conhece, e nem adianta fazer a linha que eu não me lembro. Se você pensa que é um vencedor, você será um vencedor. Bom, enfim, de qualquer maneira, nessa filosofia do sucesso, lá no trecho final, ele diz que você não tem que ser realmente o mais forte. Por isso que eu perguntei a você se você se considera o mais forte. Nesse último trecho que você falou, que você defrontou pessoa que tecnicamente poderia ser, ou pelo menos fisicamente poderia ser mais robusto, que você ter mais corpo, mais força. No entanto, ele não foi campeão. Então não é preciso ser o mais forte.
não é preciso ser o mais esperto. Não é? Como diz a filosofia do sucesso, ele diz que quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente. Eu conseguirei. Então, nota que não é só a questão do treinamento físico ou treinamento técnico, que é fundamental, mas o conjunto técnico, o conjunto físico e o conjunto mental. Porque nesse dia, você ilustrou exatamente dentro daquilo que era o propósito falar, você mostrou para todo mundo que está ouvindo que a questão não está só na força, não está ser o mais esperto, não está só na... a questão é você saber e crer e ter a sua convicção própria de que você é capaz. No início da sua jornada, não é? Onde ainda não era um compromisso, ou pelo menos não era tão... o compromisso não era tão aceso, você mesmo já disse que duvidava de você próprio. Não é? Hoje em dia, creio eu que com um desenvolvimento mental mais avançado, porque você já tem alguma informação de programação neurolinguística, tem alguma informação sobre treino, sobre inteligência emocional, isso talvez seja um motivo para colocarmos aqui, para todas as pessoas que habitualmente acompanham as nossas lives, que é importante, sim, você ter um mentor que te auxilie, que seja um visionário, que seja capaz de te acompanhar, que seja capaz de dizer a você e reafirmar na sua mente que você é capaz, sim, e daí o exemplo que você deu do Manuel, né, que foi e é o seu mentor, e é um grande exemplo, e que até hoje acompanha, né, as lutas que você faz pelo mundo. Então, eu acho que é importante perceber isso, perceber que ser um campeão é ser um homem comum. Primeira coisa, ser um campeão é ser um homem comum. O que eu quero dizer com isso é que qualquer um de nós pode se tornar um campeão. Não sei se você compartilha dessa ideia. Qualquer um de nós pode se tornar um campeão. Não, claro que sim. Eu acho que é uma coisa que nós criamos na cabeça, que é o campeão é alguém diferente, é exatamente igual a todos, simplesmente teve um conjunto de fatores que o permitiram chegar a um sítio específico. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, que é o atleta mais conhecido mundialmente, eu acho, da maneira como eu vejo, porque sou um atleta também, e se calhar tem essa visão um pouquinho diferente, mas é uma pessoa que, igual às outras, simplesmente treinou mais que as outras, e foi isso, ele levou a ser o melhor do mundo, mas a continuar a ser uma pessoa exatamente. Então não é uma questão de sorte, você concorda comigo que não é uma questão de sorte, a pessoa tem que fazer algo. Não, é um conjunto de fatores. Não, exato. Não dizer, eu diria que existem as oportunidades, não é? Claro. E existe a sua atitude. Quando a oportunidade aparece e a sua atitude surge ali um ponto, é um X, não é? Vai para aqui a sua atitude, do outro lado a oportunidade, ali no meio surge um ponto. Ou seja, você nunca vai ser um campeão se você não tiver capacidade de enxergar as oportunidades e, mais do que isso, se você não tiver a capacidade de agir. Por isso você falou em disciplina. Eu pergunto a você, para ser campeão, é fácil ou é difícil? Você já me disse que é difícil, não é? Porque, na verdade, você tem que ter dedicação. Para eu perceber e para as pessoas perceberem, você faz jiu-jitsu uma vez por semana, 2 vezes por semana? Qual é a sua relação com o jiu-jitsu? Eu faço jiu-jitsu todos os dias, treino 2 vezes por dia, 3 vezes por semana, as outras 3 vezes treino uma e treino mais preparação física. Ou seja, isso não faz de você um desistente, ao contrário, faz de você um visionário com a possibilidade de vencedor, mas não é um percurso fácil. Não. É duro. É duro porque nem todos os dias tem vontade de treinar, nem todos os dias. É isso, às vezes acordamos cansados, às vezes não acordamos motivados, outras vezes. E quando essas vezes aparecem, que atitude você toma? Você prorroga, procrastina, deixa para amanhã, ou você avança com preguiça mesmo? Eu acho que o número 1 para conseguir alguma coisa é perguntar-se, pronto, o que é que eu quero? No meu caso, eu quero ser campeão mundial de jiu-jitsu. Número 2, o que é que eu vou fazer acerca disso? Tenho que treinar todos os dias, tenho um número de coisas que eu tenho que fazer.
vamos falar do treino em si. Eu tenho que treinar todos os dias. Eu tenho planeado que eu treino 2 vezes, então tenho que treinar 2 vezes. Mesmo que eu não queira, o plano, eu já sei onde é que eu quero chegar, já sei o que é que eu tenho que fazer. Se eu sei o que é que eu tenho que fazer, não interessa se eu estou feliz, estou triste, é aquilo que eu tenho que fazer. Então, você vê como é que é prazeroso falar com... entenda, eu digo prazeroso porque dentro do assunto que nós abordamos dentro das nossas lives, e dentro da Matriz da Prosperidade, dentro do curso que nós temos, e dentro de todo o acompanhamento que a gente faz com as pessoas, você, com as suas palavras, definiu aquilo que a gente arduamente trabalha. Que você falou, eu tenho que saber onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, é o que nós chamamos de ponto A e ponto B. É preciso ter clareza. Exatamente. Se você não tiver clareza no seu objetivo, na sua meta, e atenção, e eu volto a falar, eu trouxe para aqui um campeão do desporto. E esse campeão do desporto, dá um exemplo no desporto, é onde você foi campeão e levou esses títulos todos. E você pode espelhar e traçar um paralelo para um campeão da vida. Compreende? Porque o campeão da vida, seja em que área for, seja no desporto que for, seja na atividade que for, se você não tiver clareza do ponto onde você está e clareza do ponto onde você quer chegar, você não tem rota, não tem uma rota, não tem um itinerário. E quando você não tem clareza do seu caminho, qualquer caminho serve. O Manuel fala muito isso. E se você se deixa levar por qualquer caminho, o resultado final, certamente, grande chance de não ser exatamente o caminho que você deseja. E aí você se perde no itinerário. Então, você veja bem, e mais uma vez falamos no Manuel. O Manuel, ele é visionário, realmente. E eu pouco falo de programação. Eu acho que simplesmente ele... E eu estou a falar isto com certeza, de chegar no ponto A, no ponto B, porque eu já passei por isso. E o Manuel, eu penso que o Manuel passou exatamente pelo mesmo, só que não dentro do desporto, claro que ele é professor de jiu-jitsu, mas na vida, que eu estou aqui sem nada, não é? E agora tem um ginásio gigante e uma equipa gigante assim, então acho que ele passou por isso. Então por isso é que ele falava com tanta certeza como agora, e eu se tiver que falar para alguém, também falo com mais certeza, estás a entender? Então por acho isso, que é o facto de ele ter passado por isso que ele é um vizinho. Fortaleceu, exatamente. Aliás, Manel... Mas o que eu acho, só para completar aí o que estás a falar da clareza, eu acho que é muito importante, estava a pensar nisso hoje ainda, que eu acho que essas são as 2 perguntas mais importantes, é o que é que eu quero fazer e o que é que eu vou fazer para chegar lá. Mas acho que muita gente fica, ok, o que é que eu quero fazer? Quero fazer isto, mas ela quer mais ou menos. Então ele não vai ter a disciplina para treinar todos os dias. Então é importante perceber também, ok, eu quero mesmo isto, porque se eu quiser mais ou menos, eu não vou treinar todos os dias. E não tem mal nenhum, porque eu não quero mesmo. Mas é importante perceber o que é que eu quero ou não. Exatamente. Por exemplo, se eu quero... sei lá, quero ser jogador de ténis. Pronto, tenho que jogar ténis todos os dias. Pô, mas não vai precisar jogar ténis todos os dias. E não tem mal nenhum eu não jogar ténis todos os dias, porque eu não quero mesmo ser aquilo. Então, número 1 é perceber, eu quero mesmo. Ok, eu quero mesmo. Então sim, eu vou fazer o plano. Perfeito. Eu volto a falar, independentemente de você não ter uma relação didática dentro da programação neurolinguística, você fala exatamente tudo o que um campeão deve saber. E não é por acaso. Eu acho que realmente, de fato, nada acontece por acaso, tudo tem um propósito. E você construiu esse campeão. Porque, de fato, você percebe a linha de raciocínio. Você percebe que, de fato, você precisa saber exato, com clareza. Até porque a nossa mente só funciona... ela é capaz de transformar tudo e levar-nos onde nós queremos. Mas se você não der a informação a ela com clareza, do ponto A, do ponto B, e exatamente aquilo que você quer, você com certeza não chega lá. E mais importante ainda foi o que você disse agora, que foi a conversa no início, quando eu falei de comprometimento e conveniência. Então você pode até iniciar o jiu-jitsu por conveniência. E você pode até querer, não, vou treinar todos os dias e acaba treinando 2 vezes por semana. E está tudo bem, porque de fato você não quer ser um campeão de jiu-jitsu. Então, é importante a pessoa perceber que para ser um campeão, ele tem que estar convicto do que ele deseja.
Qualquer pessoa pode ser um campeão? Pode ser um campeão. E perfeito o que você disse. Você tem que ter noção onde você está. Tem que ter noção onde você quer chegar. Porque se você não quiser chegar lá, está tudo certo. Está tudo bem. Mas se você quiser chegar lá, vai ter que ter uma coisa que não é... que chama-se comprometimento. Não é? E o comprometimento é diferente da conveniência. Eu vou treinar jiu-jitsu porque meus amigos estão lá fazendo jiu-jitsu e fica bem, e depois eu tenho lá o pessoal para bater um papo e depois tomar uma cerveja. Né? Ou eu vou fazer jiu-jitsu porque é a minha meta, é o meu objetivo. Então, essa clareza que você colocou agora é muito importante. Eu tenho aqui a Su Morgado, inclusive, que é uma das alunas nossas da Matriz da Prosperidade, e ela está falando top, porque ela já percebeu que todo o linguajar utilizado tecnicamente na Matriz da Prosperidade, você está botando a linguagem fluida dentro do seu propósito de vida, dentro da sua fluência de vida. E as coisas se encaixam. Então, o perfil do campeão é um perfil comum. Qualquer pessoa que esteja no ponto A e deseja claramente chegar no ponto B, é possível. E por que eu escolhi trazer campeões? Para exatamente fazer para que as pessoas percebam que os campeões não são, em tese, não são super-heróis, são pessoas normais, mas se tornam um super-herói porque transformam o seu desejo em ação, e essa ação, com comprometimento, leva a um resultado final. Não é? De qualquer maneira, uma coisa que eu ia falar, que eu tinha deixado aqui também, era exatamente a questão da desistência. Você tem essa noção de que nada acaba até o apito, porque no jiu-jitsu, eu podia falar de futebol, que é o apito do jogador, mas no jiu-jitsu é um apitozinho. Tem apito também. Tem um apito, né? Que é aquele apitozinho que acaba. Uhum. Eu vou falar uma coisa e depois você comenta, não é? Ou seja, a pessoa que vai lutar, ele tem um período para executar aquilo. E ele pode terminar a luta de duas formas, dentro do meu raciocínio. Terminar perdendo, tá? Ou desistindo, ou não chegando ao ponto final quando o momento do apito. Ou seja, o que eu quero dizer é que, do início ao fim, você tem um tempo para usar da melhor forma para você chegar ao título. Uhum. E você só interrompe esse tempo se você desistir. Faz sentido que a desistência interrompe o sonho? É claro, se é um momento em que paras, não vai acontecer, não é? Exatamente. E no caso da luta, exatamente, porque no caso da luta você tem um tempo X para executar o que você tiver que executar, e se você se deixar, porque há casos em que a pessoa, por exemplo, está numa situação mais complicada, né, num movimento, porque o objetivo do jiu-jitsu é imobilização, né, e você, melhor do que eu para falar, e me corrija se eu estiver errado, não é a questão da pancadaria, não é a questão de machucar, não é a questão de nada disso, é uma luta inteligente, é uma luta de peso, alavancas, ou seja, com o intuito de imobilizar. Ou seja, a pessoa que vai para o tatame, se ele trabalhar a questão da não desistência, por mais que ele se sinta derrotado no meio da luta, ele consegue virar a situação. Sim, sem dúvida. O que não falta é ocasiões em que isso aconteceu. Que eu estava a perder por muitos pontos e de repente finaliza o outro e acaba a ganhar a luta. Mas, sem dúvida, eu acho que isso no jiu-jitsu é que eu gosto, porque não é no futebol, é assim, por muito que se trabalhe, se não se tiver um bocadinho de talento, é difícil. No jiu-jitsu, é um desporto tão complexo que é claro que existe talento, mas o peso do treinar e de estar todos os dias é enorme, é 90%. Você seria capaz de dizer algo assim que o jiu-jitsu te ensinou? Uma lição que o jiu-jitsu te ensinou? Algo que você trouxe para a sua vida? O número 1, que é a lição mais importante, que é
para chegar a algum lugar tem que fazer alguma coisa, não é? E o segundo, se tem que fazer alguma coisa, se quiser fazer alguma coisa, é fazer com disciplina todos os dias. Vou dar um exemplo, que eu sempre fui mau na escola. Sempre passei até o 10º ano, sempre quase a chumbar o ano. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe tinha ataques cardíacos todos os anos no final, porque achava que eu ia chumbar, mas depois eu passava. E no 10º ano começa a contar a média das notas, e eu tive média de 10 ponto alguma coisa. Tipo, menos que isso, chumbava, mais uma vez. E já começa a contar a média para entrar na faculdade, não ia conseguir entrar em lado nenhum. Tipo, não ia conseguir para a faculdade. Só que depois falaram, uma professora minha falou-me, pronto, ok, depois do 11º, no início comecei a tirar mais notas outra vez, e a minha professora disse-me, não, olha, pá, tu vais chumbar, não é possível, porque as notas vão de 0 a 20, eu tirei um 5, depois tirei um 6. E a professora disse, olha, é impossível, tu passaste, tu ias ter que tirar 2,16 para conseguires passar, para não chumbar, não era para tirar boa nota. E eu olhei para aquilo, tipo, ela olhou para mim, não vais chumbar. Não vou chumbar, não é possível. Então, basicamente, eu sem ter noção disso, peguei no que o jiu-jitsu me ensinou, que é vou ter que treinar todos os dias, ou seja, vou ter que estudar todos os dias, e decidi que é para ali que eu vou, é para ali que eu vou. Não vou desviar o meu objetivo. É aquilo que eu tenho que fazer, é aquilo que eu tenho que fazer. Então comecei a estudar como nunca estudei na vida, consegui tirar os 16, passei de ano, e passei da minha média, tive 10 no 10º ano, passei a minha média para 15 ou 16 no 11º, subi 6 valores, porque no início já estava a tirar mais notas, então por isso é que subiu menos, e depois no 12º ano fiquei com média de 18. E pronto, a diferença do 10º para o 12º foi de 8 valores, é quase o dobro. E pronto, é um exemplo de uma ou duas lições que o jiu-jitsu me ensinou que eu apliquei noutra área da minha vida. Exatamente. E depois tem outra coisa, é que você ainda divide, ou dividiu pelo menos até pouco tempo atrás, o jiu-jitsu também com seus estudos, não é? Quer dizer, não é porque você ainda, até o ano passado, teve na faculdade, se não me engano, não é? Ou seja, aumenta aí o compromisso, aumenta a disciplina, aumenta o rigor, aumenta a ação, não é? Diminui a procrastinação, né? Diminui quando a pessoa vou deixar para amanhã aquilo que eu tenho que fazer hoje, não é? E aí sim você perde o foco, você perde a direção e obviamente o objetivo não acontece. Paquito, eu já agora, o nome é Pedro Ramalho, né? Paquito é um nome técnico, as pessoas te conhecem como Paquito no jiu-jitsu, no tatame, Pedro Paquito Ramalho, ou Paquito, como eu chamo de Paquito. Então, Tu podes, Maurício. eu posso. Meu professor, né? Meu mentor. Também aprendo jiu-jitsu contigo. Não me peçam para lutar, que é aquilo que você falou. Não é a minha meta. Você ainda fala, você vai ser faixa preta. Eu falo, não vou ser faixa preta. Então, quer dizer, então para mim está tudo bem, não é? Porque não é o meu objetivo, na verdade. Paquito, então eu quero te agradecer muito o fato de você ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente, para falar da sua vida pessoal, sendo o exemplo que é no desporto e sendo a referência que é no jiu-jitsu, sendo um campeão, não é? Um campeão N vezes, que eu já nem sei onde é que botei o papel, e de qualquer maneira, como é que você trouxe, né? As pessoas estão aqui fora, ouvem o Paquito falar, campeão de jiu-jitsu, e até que ponto nós podemos traçar um paralelo do campeão do desporto para o campeão da vida, não é? Então, se eu dissesse assim, olha, tem aqui uma pessoa aqui do lado, falando, não, batendo no peito, eu quero ser um campeão. Qual é a última dica que você deixava para ele? Em resumo, para ser um campeão, você tem que... Sim, eu tento, desde nós fizemos o DL, comecei a ver as emoções de outra maneira. E a partir daí comecei a tentar simplificar tudo, para me fazer sentido. Então eu acho que ser campeão é ser campeão é conseguir chegar a um objetivo, certo? Deixa eu só um segundo, sem querer interromper, para as pessoas entenderem, a gente já falou, no treino que você fez 2 ou 3 vezes, as pessoas não entendem. Esse treino hoje chama-se Método Ação e Poder, MAP, M-A-P. É um treino que
onde você treina as emoções básicas, não é? Só para que as pessoas que estão nos acompanhando percebam do que a gente já falou 2 ou 3 vezes. Então, o Paquito ele já fez um treinamento das emoções com uma equipe que dirige a parte de programação neurolinguística e, no entanto, você estava falando exatamente isso para as pessoas entenderem e não ficarem perdidas quando você fala do treino. Mas, concluindo, então. Então, eu acho que é exatamente. É simplesmente chegar a um objetivo. E quando se diz, só que é um objetivo grande, pode demorar anos, mas é exatamente a mesma coisa como se uma coisa do dia a dia. Por exemplo, se eu tenho que, sei lá, ir à lavandaria, eu tenho que sair e ir à lavandaria. O meu plano só tem um passo, que é sair e ir lá, certo? Neste caso, o plano tem mais passos. Mas é exatamente a mesma coisa. É simplesmente traçar um plano e fazê-lo e cumprir. Fazer todos os dias até chegar lá. E acho que é tão simples como isso. Pois é. Agora você vê. Então, todo mundo pode ser um campeão. A Sem questão... dúvida. Lá está, Exatamente. simplesmente alguém que chegou um campeão, simplesmente alguém que chegou a um objetivo. Uma pessoa normal que disse, vou chegar lá e fez o que era necessário para chegar lá e ponto final. E é importantíssimo perceber isso, porque a gente reúne uma série de pessoas que buscam a prosperidade. Quando eu digo prosperidade, não digo só questão financeira, mas pessoal, familiar, saúde, ser uma pessoa próspera, né? Em tese, é ser um campeão. E não entendem que existe um passo a passo, que existe um degrau, que existem comportamentos. E quando as pessoas percebem que existe esse comportamento, não é um comportamento seu, é um comportamento que todos nós somos capazes. Então, é cumprido 100% o objetivo de trazer você aqui, que é mostrar exatamente que pessoas comuns conseguem atingir o objetivo de ser um campeão, bastando ter clareza no seu percurso, bastando ter ação, né? E nunca deixando para amanhã aquilo que tem que ser feito hoje, né? Eliminando a questão da procrastinação, da preguiça. Nem sempre você é um campeão todos os dias. As pessoas precisam perceber isso. O que você faz quando erra, não desiste nunca. Você pega nos seus erros. Isso eu estou fazendo um resumo da nossa conversa, né? Pega sempre nos erros e transforma esses erros em possibilidades de reconhecimento do que está errado e muda o itinerário. Não é? Isso está dentro de você percebe isso, você consegue fazer isso. E, fundamentalmente, hoje, sabendo tudo que você já sabe, consegue controlar emocionalmente, ter uma inteligência emocional para que você, apesar do que faz, e sendo qualquer coisa, no seu caso especificamente, enfrentando um adversário em cima de um tatame no jiu-jitsu, pessoa que talvez às vezes até tenha mais capacidade física do que você, mas você mesmo acabou de dizer que isso não é determinante. É claro que é importante, mas não é determinante. Que muito mais importante do que tudo isso é ter uma mentalidade de campeão. E é a mente de campeão que te torna um campeão. Sim. Tá tudo certo, Paquito? Vai terminar certo. a nossa live, que isso aí é 1 hora, acaba muito rápido. Eu quero te agradecer de coração. Tenho um carinho muito grande, admiração enorme por você. Você sabe disso, falo isso publicamente. Independente de ser o meu mentor, ser o meu professor, ser uma pessoa que está do meu lado, inclusive meu amigo, não é? Então, agradecer imenso a sua boa vontade e o seu exemplo que você deixou aqui para todo mundo. Tá bom? Maurício, o prazer foi meu, pô. Muito obrigado. Um grande abraço. Se o Manel estiver ouvindo a gente, vai ser convidado para uma próxima live, né? Porque ele também tem uma grande história de vida e é um grande campeão de história também, campeão de vida. Mas vais ter que aumentar para 2 horas, que ele não se cala. Tá bom, não tem problema nenhum, eu gosto disso. Paquito, um grande abraço, obrigado, muito, muito, muito obrigado. Um abraço, o pessoal que está Maurício. aqui, com certeza, também está muito grato por toda essa informação que você deu aí, que é pensamento de campeão. E o resultado é esse, temos aí um campeão. Tá bem? Obrigado. Espero que toda a gente tenha gostado e espero que tenha ajudado aí. Maurício, com certeza absoluta. E estou à espera que voltemos aos tatames para ter lá. Com certeza. Qualquer dia apareço por lá. Que eu falei que ia chegar a faixa preta. Tá? Ouça! Um abraço, Maurício. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Bom, gente, então, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Estamos no finalzinho. Vai terminar, já terminou até. Um grande abraço. Terça-feira que vem a gente está aí de novo. Tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima semana. Tchau, tchau.